Seu pai disse que, por ele, tudo bem. Minha mãe continuou com aquela naturalidade de quem anuncia uma reserva para o jantar. Chegaremos amanhã, de manhã. Eu encarei o oceano através da parede de vidro da minha recém-comprada casa de praia em Ilhabela. A primeira noite. O primeiro momento de silêncio que eu havia me permitido em anos. Olá a todos, meu nome é Clara. Aquela casa não era apenas uma aquisição imobiliária. Era uma rota de fuga. 3 semanas antes, eu havia saído do escritório corporativo na Faria Lima, que havia consumido uma década da minha vida. Semanas de 60 horas de trabalho, crises de pânico, madrugadas encarando planilhas financeiras até o sol nascer. Eu vendi meu apartamento em São Paulo, coloquei tudo no meu carro e dirigi direto para o litoral norte. Sem anúncios para a família, sem explicações, apenas distância. Agora as ondas quebravam calmamente na areia enquanto minha mãe preenchia o silêncio através do meu celular. Nós vamos ficar com a suíte master, ela acrescentou. A dor nas costas do seu pai, sabe como é. Minha mão apertou o telefone. Vocês estão se mudando para cá? Eu perguntei. Bom, é óbvio, filha, ela respondeu. Família é para essas coisas, um ajuda o outro. Eu olhei ao redor da casa novamente. O piso de madeira de demolição, a cozinha silenciosa, a paz que eu finalmente havia comprado. Se você não estiver satisfeita, ela disse, com uma voz doce e venenosa, pode procurar outro lugar para você. Minhas mãos começaram a tremer, mas minha voz se manteve calma. Tudo bem, eu disse. Então desliguei e comecei a preparar a surpresa deles. Eu não dormi muito naquela noite, não porque estava com raiva, mas porque estava planejando. O som do oceano preenchia a casa enquanto eu me sentava na ilha da cozinha com meu notebook aberto e um caderno ao lado. Meus pais sempre acreditaram em uma coisa sobre mim, que eu eventualmente cederia, que se eles forçassem a barra o suficiente, a culpa e o peso da obrigação familiar me fariam entregar qualquer coisa que eu tivesse construído. Isso havia funcionado por anos, mas essa casa não era algo que eu herdei. Não era algo que eles me ajudaram a comprar. Foi algo que eu conquistei depois de 10 anos de exaustão e sacrifícios silenciosos que eles nunca notaram. E eu não tinha a menor intenção de perdê-la. Na primeira noite em que era dona dela, às 6h40 da manhã, fiz a primeira ligação. Bom dia. Meu advogado atendeu. Preciso que seja redigido um contrato de locação, eu disse calmamente. Para quem? Meus pais. Houve uma breve pausa. Que tipo de contrato? Do tipo que protege o proprietário do imóvel. Às 8h15 da manhã, a papelada estava pronta. Prazos de locação, caução de garantia, cláusula clara de despejo. Imprimi o documento e o coloquei de forma alinhada no balcão da cozinha. Às 9h03 da manhã, um carro estacionou na entrada. Meus pais desceram como se já fossem os donos do lugar. Minha mãe abriu a porta sem bater. Que delícia, ela disse, entrando. Então, ela viu os papéis esperando no balcão. O que é isso? Minha mãe perguntou, pegando a primeira página. Meu pai passou por ela e foi direto para o corredor. Qual é o nosso quarto? Ele perguntou casualmente. O quarto de hóspedes, eu respondi. Minha mãe passou os olhos pelo documento, o sorriso desaparecendo. Isso diz contrato de aluguel. A cabeça dela se ergueu bruscamente. Você está brincando. Meu pai parou de andar. Clara. Nós não somos inquilinos, ele disse. Eu me encostei calmamente no balcão da cozinha. Vocês serão, se forem morar aqui. Minha mãe largou o papel como se fosse algo ofensivo. Não se cobra aluguel da própria família. Também não se toma a casa dos outros. Meu pai cruzou os braços. Sua mãe já te explicou a situação. Sim, eu disse. Ela explicou. E é por isso que a papelada está aí. Minha mãe deu uma risada ríspida. Você espera seriamente que a gente pague para morar na sua casa? Não, eu corrigi. Eu espero que vocês a respeitem. Ela empurrou os papéis de volta na minha direção. Isso é um absurdo. Tudo bem, eu disse. Meu pai franziu a testa. O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês não precisam assinar. Minha mãe deu um sorriso irônico, achando que tinha vencido. Que bom, ela disse. Por que não vamos assinar? Eu concordei com a cabeça uma vez. Então vocês não vão ficar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Porque, pela primeira vez na minha vida, meus pais perceberam uma coisa. Eles não estavam mais no controle. Minha mãe olhou para mim como se eu tivesse acabado de falar um idioma estrangeiro.
Como é que é? Ela disse devagar. Você me ouviu? Eu respondi com calma. Meu pai deu um passo à frente. Clara, não é assim que uma família age. Onde já se viu? Cruzei as mãos sobre o balcão. Invadir a casa de alguém sem pedir também não é. Minha mãe balançou a cabeça. Você está sendo dramática de novo. Aquela palavra de novo. Dramática. O mesmo rótulo que eles usavam toda vez que eu me recusava a aceitar calada as decisões deles. Meu pai tentou um tom mais suave. Você comprou uma casona na praia. Nós presumimos que você ia querer a gente aqui com você. Eu não queria. Minha mãe bufou. Seu pai já espalhou para os tios todos que íamos morar na praia. Parece que ele vai ter que desmentir. A expressão dela endureceu. Você não teria coragem de jogar seus pais na rua. Eu não estou jogando vocês na rua, eu disse. Vocês chegaram sem convite. Meu pai olhou ao redor da casa. Você não faria a gente ir embora de verdade. Caminhei até a porta da frente e a abri. A brisa do oceano invadiu o ambiente. Vocês são muito bem-vindos para ficar, eu disse. Eles dois relaxaram levemente. Então eu terminei a frase. Depois de assinarem o contrato. O queixo da minha mãe caiu. Você é inacreditável. Dei de ombros levemente. Não, eu respondi. Eu finalmente estou sendo clara. Minha mãe pegou o contrato de novo, como se ele pudesse mudar se ela o encarasse com força suficiente. 10.000 reais por mês? Ela disse em tom áspero. É uma casa de praia de alto padrão, eu respondi. Isso é um roubo. É o valor de mercado. Meu pai balançou a cabeça. Você está cobrando o aluguel dos seus pais em uma casa que você mal vai usar. Eu moro aqui. Você acabou de comprar. Minha mãe rebateu. Você vai enjoar. Eu quase sorri. Essa sempre foi a suposição deles, de que nada do que eu construísse iria durar. Você também exige caução, ela continuou. E regras, meu pai acrescentou, folheando as páginas. As regras padrão do condomínio. Proibido fumar. Sem hóspedes de longa duração. Lei do silêncio. Minha mãe riu novamente. Você acha que somos estudantes de república? Não, eu disse calmamente. Eu acho que vocês são inquilinos. A palavra atingiu mais forte do que eu esperava. Meu pai jogou os papéis no balcão. Nós não vamos assinar isso. Tudo bem. Minha mãe cruzou os braços. Então nós vamos ficar de qualquer jeito. Caminhei até uma pequena pasta que estava ao lado da máquina de café. O que é isso? Meu pai perguntou. Comprovante de propriedade, eu disse. E um registro de chamadas. Minha mãe franziu a testa. Que chamada? A que eu fiz hoje de manhã. Para quem? Meu pai perguntou. Olhei em direção à entrada, onde um SUV preto acabara de estacionar. Para a imobiliária, eu respondi. Bem na hora. Alguém bateu na porta. O homem usava uma camisa polo azul marinho com o logotipo da administradora de imóveis bordado no bolso. Bom dia, ele disse educadamente. Dona Clara? Eu respondi. Ele entrou e olhou brevemente para os meus pais. Tudo pronto? Minha mãe olhou de um para o outro. O que é isso? Meu pai franziu a testa. Você contratou alguém? Contratei. O administrador abriu uma pasta fina. Conforme solicitado, a propriedade foi agora registrada como uma residência sob administração profissional. Ele explicou. Meus pais ficaram olhando para ele. O que isso significa? Minha mãe perguntou asperamente. Significa, ele continuou calmamente, que toda e qualquer ocupação deve seguir o contrato de locação assinado. A expressão do meu pai endureceu. Esta é uma casa particular. Sim, o administrador disse, de propriedade da dona Clara. Ele se virou para mim. Se os ocupantes recusarem o contrato, a política de gestão exige a desocupação imediata. Minha mãe deu uma risada nervosa. Você não está falando sério. Eu olhei para ela firmemente. Estou. Meu pai deu um passo à frente. Você está nos humilhando. Não, eu respondi em voz baixa. Estou protegendo meu lar. O administrador olhou o relógio. Vou dar a todos alguns minutos para decidirem. Minha mãe se voltou para mim. Você faria isso mesmo com os seus pais? Pensei na ligação da noite anterior. Se você não estiver satisfeita, pode procurar outro lugar para você. Eu sustentei o olhar dela com calma. Faria. A sala ficou em silêncio. Não aquele silêncio desconfortável com o qual eu cresci, aquele em que todo mundo esperava que eu pedisse desculpas. Esse era diferente, porque eu não estava me desculpando. Minha mãe olhava para o administrador
como se ele pudesse desaparecer de repente se ela o ignorasse por tempo suficiente. Meu pai falou primeiro. Você chamou estranhos para expulsar a gente. Eu chamei profissionais para proteger meu patrimônio, eu respondi. É a mesma coisa. Ele esbravejou. Não, eu disse calmamente. Não é. Minha mãe pegou o contrato de novo, folheando as páginas rapidamente. Você espera seriamente que a gente siga regras na sua casa? Agora é a nossa casa de família também. Balancei a cabeça levemente. Não, não é. O administrador verificou o relógio novamente. Os senhores pretendem assinar o contrato? Ele perguntou educadamente. Minha mãe soltou os papéis mais uma vez. De jeito nenhum. Meu pai concordou ao lado dela. Então terminamos por aqui, o administrador disse com calma. Ele se virou para a porta e a abriu. A brisa do oceano atravessou a casa novamente. Meu pai ficou me olhando como se esperasse que eu parasse com aquilo, que eu recuasse como sempre fizera antes. Eu não me movi. Eu não falei. Meus pais ficaram ali por mais um instante, esperando que eu quebrasse. Eu não quebrei. Finalmente meu pai pegou as chaves do carro no balcão. Isso é inacreditável, ele murmurou. Minha mãe olhou para mim uma última vez. Você vai se arrepender de tratar seus pais como estranhos. Você não tem coração. Pensei sobre aquilo com cuidado, porque durante a maior parte da minha vida eu os havia tratado como autoridades máximas, como pessoas que automaticamente mereciam espaço em qualquer coisa que eu construísse. Mas, ali, em pé na minha silenciosa casa de praia, com o som das ondas quebrando na costa, algo parecia diferente. Não, eu disse calmamente. Eu só me arrependeria se deixasse os outros tomarem aquilo que eu lutei tanto para conquistar. Meu pai abriu a porta. Minha mãe o seguiu sem dizer mais nenhuma palavra. O motor do carro ligou um momento depois. Assisti da janela, enquanto eles desciam de ré à entrada de Pedras e desapareciam pela estrada litorânea. O administrador fechou a pasta. Tudo resolvido profissionalmente, ele disse. Obrigada, eu respondi. Ele foi embora logo em seguida. Quando a porta se fechou atrás dele, a casa voltou a ficar silenciosa, em paz. O exato mesmo silêncio que eu havia desejado na noite em que a comprei, caminhei até a varanda e olhei para o oceano. Às vezes, proteger a sua própria vida significa decepcionar pessoas que estavam acostumadas a controlar você. Se você também já teve que tomar decisões difíceis para proteger sua paz, sua saúde mental e seu espaço, curta e compartilhe essa história. Deixe nos comentários qual foi o limite mais difícil que você já teve que impor na sua vida.